Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Temos aqui hoje já algumas pessoas entrando, temos já alguns participantes. Estamos só aguardando mais alguns minutos para as pessoas entrarem. Queria agradecer a presença de todos neste webinar sobre ESG, que vai ser hoje, falaremos hoje aí um pouco mais sobre essa sigla que tem ganhado cada vez mais relevância no mundo corporativo, né? Então, muito tem se falado sobre ESG e o Boreal Veritas não ficaria atrás dessa discussão. Hoje eu tenho aqui duas convidadas ilustres que chamamos aqui no BV para falar um pouco. Eu sou a Andressa, gerente executiva de vendas e marketing do Boreal Veritas, e convidei duas pessoas aqui, cada uma de uma área dentro do Boreal Veritas, para falar um pouco aqui da experiência, do que a gente tem feito, trazido de novidades relacionadas a ESG para o mercado, e também para falar aí um pouco dos desafios, cada uma em sua especialidade. Então, hoje a gente tem aqui a Mayra. A Mayra é a nossa gerente executiva de sustentabilidade ESG, e ela vem aí com uma bagagem muito interessante para falar dos impactos do mundo dos negócios. Oi, Mayra, obrigada pela sua presença Oi, e ter pessoal, boa aceitado. noite. Eu falo que é um tema, eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, né? É um tema apaixonante, mas também que envolve muitos desafios, muitas responsabilidades e grandes oportunidades também, principalmente por esse momento que estamos vivendo aí, pandemia e pós-pandemia. Vamos precisar somar forças aí nesse tema para avançarmos nos negócios e na nossa sociedade. É um prazer. Verdade, é um tema apaixonante mesmo, Mayra. E temos também aqui a Sandra, nossa gerente executiva de treinamentos do Boreal Veritas, que vai falar aí um pouco dos desafios dentro da área de formação executiva, o quão a importância disso, né? E o principal aí, os desafios que as empresas têm enfrentado para trazer esse tema de uma forma cada vez mais sustentável dentro da empresa, e ela é responsável hoje por formar parte aí das pessoas para o mercado, ajudando a sociedade nesse sentido. Obrigada, Sandra. Obrigada, Andressa. Obrigada, Mayra. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando desse tema tão relevante, que é o ESG, e eu espero poder contribuir aí nessa visão da importância da qualificação dos líderes, das lideranças dentro das empresas. Então, espero que esse bate-papo aí seja bastante relevante para vocês. E só um aviso que eu recebi aqui, um comentário aqui no nosso chat. Na verdade, não é bem no chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir naquele Q&A que aparece para vocês e mandar a pergunta que a gente vai lendo e vai esclarecendo aí durante a nossa conversa e o nosso bate-papo, tá bom? Obrigada, Andressa. Obrigada, Sandra. Bom, a pergunta, né, que de $1 milhão, né, adotar os critérios de ESG é um bom negócio? Então, a gente vem aqui para discutir um pouco sobre isso, trazer uns insights, então é muito importante a participação de todos vocês, tragam suas dúvidas, coloquem as suas dúvidas aqui, para a gente ir esclarecendo um pouco isso. A gente tem duas especialistas do mercado aqui, uma falando mais especificamente sobre ESG e sustentabilidade, que é a Mayra, e a Sandra ajudando a gente a entender aí como o mercado se forma nesse sentido e como as empresas conseguem também sustentar essas iniciativas com profissionais bem formados nesse sentido, né? Então, adotar os critérios de ESG hoje para as melhores práticas funciona como um seguro, reduzindo riscos, né? Desastres ambientais, eles podem levar a prejuízos grandes prejuízos para as empresas. Então, as empresas hoje têm uma preocupação grande em entender como isso pode funcionar, quais são as melhores práticas
relacionadas às práticas trabalhistas, mesmo na cadeia de suprimentos, e também olhando sob o ponto de vista de governança, né, como a empresa se prepara e dentro do envolvimento de questões relacionadas aí à compliance, à corrupção, problemas com as áreas que podem levar a grandes perdas para a empresa, para a marca, capitalização de mercado, entre outras, né? Acho que eu ficaria aqui trazendo alguns desses temas durante algumas horas para a gente entender hoje como as empresas estão e podem ter aí problemas relacionados quando não estão preocupadas com com a agenda ESG. E aí a adesão a esses critérios demonstra transparência, responsabilidade e ajuda, na verdade, a empresa a conseguir fazer isso de uma forma palpável e sustentável. E aí eu queria começar com a primeira pergunta aqui, Mayra, né? Entendendo aí, né, que as empresas que atendem às questões ESG, elas estão mais preparadas para se destacar no mercado, como você vê esse cenário e o que você traria aí de informações que ajudariam essas empresas a entender melhor esse movimento? Legal. É bem esse cenário mesmo que a Andressa falou, o movimento ESG, ele deu, né, uma acelerada, né, durante a pandemia, mas a gente já se fala no tema de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, aí desde a virada do milênio, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio da ONU, e aí foram vindo várias certificações normativas voltadas a todas as áreas, qualidade, meio ambiente, social, né, corrupção, compliance, porque se entendeu, e principalmente a sigla ESG, para vocês entenderem, é como se fosse um novo empacotamento das palavras que a gente usava antigamente, responsabilidade social corporativa, sustentabilidade. O ESG é uma nomenclatura que ele vem do mercado financeiro, né? Então, por isso que ele também ganhou tanta força. Se falava-se dos fundos ESG. Por quê? Porque os investidores ao redor do mundo entenderam justamente que as empresas que olham as questões sociais, que olham as questões ambientais, que olham as questões de governança, elas possuem uma resiliência, uma perenidade, né? Uma sustentação ao longo do tempo muito maior do que aquelas empresas que só focam no pilar econômico. Então, por isso que o tema ganhou tanta força assim. Então, se a gente pegar aí até na Bolsa, vamos pegar no Brasil, né, no ISE B3, a gente vê que as ações hoje que estão dentro dos fundos ESG, elas são muito menos voláteis, tá? Então, são ações que variam muito menos e são ações que estão tendo uma valorização maior. Até uma pesquisa de Oxford mostrou 80% dos estudos mostram que as ações ESG, elas são mais valorizadas no preço mesmo monetário. Então, assim, se entendeu que fazer sustentabilidade, trabalhar as questões sociais, ambientais e de governança também, né, gera mais lucro, gera mais valor. E o valor, gente, não é só econômico, tá? Ele vem dessa visão econômica, mas a gente consegue fazer a visão da geração de valor compartilhado. Isso que é importante no ESG. Ele sai de dentro do seu negócio e começa a olhar a cadeia de valor, começa a olhar os seus stakeholders. Então, ele saiu só do capital monetário, que a gente chama. A gente começa a agregar o capital natural, que é o que? A preservação do meio ambiente. Né? A pandemia trouxe isso muito claro, que o modelo anterior ele era insustentável. Tudo isso que nós estamos vivendo veio de ações muito graves que foram tomadas com relação à natureza e relações sociais. Né? Ele vem, então, desse movimento que vai trazer para a gente todas essas repercussões de capital humano, né? Como a gente agrega, então, as questões trabalhistas e além do compliance, além da legislação, que o ser humano, né, ele tem, sim, toda essa questão do valor, da diversidade e inclusão, vários temas que a gente vai abordar para frente. E o capital cultural, então são vários, o capital ético, né? Então são vários, o ESG ele envolve toda uma rede de responsabilidade de atuação que agrega para os negócios e agrega para as instituições em várias áreas, né? Indo do econômico a todos os outros ganhos que a empresa pode ter. Legal. E como hoje, Sandra, você imagina que essa área de formação, né? Qual a importância disso para o mercado? Porque é um movimento muito grande, né, Mayra? Quando a gente olha a quantidade de demandas que a gente vê de todos os lados e necessidades do mercado já muito latentes, como você enxerga a importância
da qualificação nessa área para suportar, para que as empresas consigam suportar esse movimento. Andressa, esse é um tema realmente bastante relevante. A gente tem conversado muito com profissionais da área e também da área de treinamentos aí, e da área de sustentabilidade, da área ambiental, o quanto que é uma demanda aí para esses profissionais e para os líderes, para as lideranças das empresas também, estarem qualificados nesse tema, porque é um tema que surgiu com uma força muito grande, como a Mayra falou, né? Ele veio, foi ganhando força porque veio aí com esse foco financeiro e foi ganhando muita força dentro das empresas numa velocidade muito rápida. Então, as pessoas começaram a se perguntar, peraí, tudo bem, o que essa sigla, como a gente vai trazer essa sigla para minha empresa, como que eu posso refletir essas ações, né, e trazer esse ESG respondendo para os objetivos estratégicos, né? Então, responder para a alta gestão, como que a implementação do ESG vai estar alinhada com os objetivos estratégicos, e da mesma forma, como que eu posso trazer para todas as áreas da empresa as ações de implementação e ir além das áreas aí de dentro das empresas, mas as ações também com os stakeholders, né? Com fornecedores, com comunidade, e aí surgem vários aspectos, né? A parte ambiental, governança, a parte de diversidade e inclusão. Então, a gente percebe que a partir desse movimento que veio muito rápido, da sigla do ESG, foram surgindo essas demandas da qualificação dos profissionais, a importância dos profissionais estarem aptos a se qualificarem para poder responder tanto às demandas da alta gestão com relação ao alinhamento aos objetivos estratégicos, quanto também a como implementar isso, desdobrar essa sigla, né, que representa muitas coisas em um aspecto prático dentro das organizações. E aí, nesse contexto, é que a gente vê a importância de trazer uma qualificação profissional para as pessoas e para as lideranças das empresas. Legal, Sandra. E aí, então, eu queria convidar a Mayra para ajudar a gente a desdobrar, como a Sandra falou, um pouquinho essa sigla, né, antes da gente avançar aqui. Mayra, ajuda a nossa audiência aqui, vamos equalizar, eu queria te convidar para ajudar a equalizar e desdobrar um pouco a sigla para a gente uniformizar. Eu sei que a gente tem pessoas aqui dentro da audiência de várias áreas distintas e necessidades distintas também, mas eu acho que era importante a gente equalizar um pouco para a gente avançar aqui já sob um ponto de vista mais equalizado, já repetindo aqui o termo. Ok, então eu falei um pouco da origem, né? Então vamos traduzir também isso, porque assim, ela é uma sigla que ficou mundial e foi adotada no inglês, né? Que a gente fala ESG, mas no Brasil a gente está chamando de ASG, tá? Então a gente vai trabalhar a questão porque o A é o ambiental, o S, o social, que aí do inglês, né? Faz um match, e o governance também, é o G, ficou governança. Então, por que a gente consegue, de alguma forma, quando foi criado, vou até trazer um pouco, eu gosto de história, né? Quando foi criado a visão da sustentabilidade, eles criaram o Triple Bottom Line. Vocês já ouviram falar do tripé da sustentabilidade? Então, ele veio justamente dessa sigla. Eles uniram o ambiental, o social e o econômico, porque a gente falou que as empresas elas conseguem gerar valor compartilhado fora só do capital monetário. Então, eles entenderam que esses 3 pilares, eles eram fundamentais para que tivesse um efetivo desenvolvimento dos negócios, ok? E aí, então, quando a gente traz para em ordens práticas, né, o que a Sandra falou, é muito importante a gente entender que existe uma curva, que a prática do ESG, ele é uma jornada, tá? Então, isso é uma coisa que a gente quer falar para os ouvintes. Não precisam sofrer, né? E depois a gente vai falar até uma ferramenta que o BV desenvolveu, bem interessante, que vai desenhar isso e vai te dar um pouco o retrato de como você está e como seguir, mas é uma jornada e ela tem que ser aderente ao seu negócio, né? Porque cada negócio tem uma estratégia, cada setor tem as suas particularidades, tem as suas materialidades. Então, vou falar aqui alguns temas em cada pilar que pode fazer mais sentido para um setor,
e podem fazer menos sentido para outro setor, que são mais importantes e relevantes no sentido de impactos sociais e ambientais para um setor que às vezes é menos importante para outro setor. Então, uma coisa que a gente sempre fala é que tem que ter foco, tá? As empresas, primeira dica que a gente dá, definam foco. Definam o propósito, a sustentabilidade, o ESG, ele é muito relacionado com o propósito da empresa. Então, ele tem que estar, como a Sandra falou, totalmente conectado com o planejamento estratégico. E, para isso, não precisa abraçar o mundo. Então, vamos começar com alguns temas, né? Dentro do ambiental. Em ordens práticas, a gente pode tratar o tema mudanças climáticas, que é um tema que está extremamente relevante no mercado, né? Às vezes, começar com o próprio mapeamento de inventário de gás de efeito estufa, né? E, às vezes, alguns setores, principalmente setores industriais, é um tema extremamente relevante. Ecoeficiência, né? O próprio nome diz, né? E o Bureau Veritas trabalha muito bem os sistemas de gestão. Então, como a gente conseguir fazer com que a parte dos recursos naturais, água, energia, gestão de resíduos, né? Seja algo que realmente, além de diminuir o impacto ambiental, pode gerar até lucro para o teu negócio, tá? Porque eu falo sempre, eu gosto de fazer a comparação, a lâmpada de LED e a lâmpada incandescente, né? Eu falo que a ecoeficiência é basicamente isso, você melhora os seus processos em eficiência, isso reduz custo, né? E isso reduz muito o custo, que isso vira, né, investimento para outros setores. Então, a lâmpada de LED, às vezes, a curva de investimento ali, quem vai comprar ali na Leroy Merlin, chega lá, é mais caro. Não estou fazendo merchan, não, porque eu compro aqui pertinho, mas ela é mais cara, às vezes no bolso pega, né? Mas quando você vai ver na conta de energia, né, ela cai. Então, tem vários temas, né? Então, tem o tema de educação ambiental, gestão e impacto ambiental, que é também muito importante. Quando a gente olha o tema social, é um tema que as pessoas têm mais dúvida, porque o ambiental, às vezes, ele é mais tangível, ele já tem até mais normativas, mais certificações e acreditações voltadas. Em números, às vezes, ele é mais fácil de quantificar. Às vezes, o social e a governança, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Mas vou trazer alguns exemplos práticos para vocês. As próprias relações com seus colaboradores, né? Além, porque o Brasil, a questão trabalhista, gente, é uma curva alta, a régua é alta. Então, assim, atender à legislação trabalhista também é considerado uma prática ISD. E ir além da legislação trabalhista mostra que a tua empresa está num grau de maturidade ainda maior. Então, a gente vai considerar o quê? Então, atendeu a legislação trabalhista, mas agora o que você faz para desenvolver, né? As pessoas, existe um plano de carreira, como que é a diversidade e inclusão dentro dos planos de cargos, de salários, existe uma pesquisa de clima, né? Como que tudo isso é trabalhado na sua empresa? O tema diversidade e inclusão, ele está muito em alta, a gente nem vai falar aqui na pandemia, né, explodiu Black Lives Matter, como é a inclusão gênero, raça e tantos outros temas que a gente tem que trabalhar, não daria para falar no webinar. E governança? Governança, gente, é o fluxo da tomada de decisão da tua empresa. Está organizado? Como que isso é feito? Existem os conselhos bem estruturados, conselhos de administração, às vezes conselhos consultivos, e não importa o tamanho da empresa, gente, isso que é importante falar. O ISD, ele se aplica desde a micro, da pequena, da média e da grande, tá? Você vai ter que adaptar, sim. Às vezes você não vai ter um conselho de administração, mas você tem a organização da governança dentro das tomadas de decisão e dos fluxos de validação, tanto financeiro, quanto também de decisões operacionais da sua empresa. Código de ética e conduta. Qualquer empresa pode ter um código de ética e conduta, tem um canal para ouvir os seus colaboradores, né? Como que é feita essa gestão participativa, gestão dos stakeholders? Como que você se relaciona? Você mapeia esses stakeholders, entende quem são os públicos que você impacta e também te impactam? Tudo isso entra na governança. Então, estou dando alguns exemplos, André, se eu ficar aqui, igual eu falei, é muito tempo, mas eu trouxe na prática, né, que vocês, qualquer negócio e qualquer instituição pode decidir fazer a sustentabilidade ESG, ok? Não, com certeza. E a ideia também aqui, Mayra, é a gente ter aí algumas discussões relacionadas a isso, porque a gente sabe que uma hora aqui a gente não vai conseguir cobrir todos os temas e dar a profundidade que a gente sabe que existe, que é importante para o tema. Então, fica tranquila que a gente fala depois aí nos próximos webinars com um pouco mais de profundidade, tá? Tem uma coisa que você falou que é muito importante aqui, que eu queria só ressaltar, e já começaram a aparecer algumas perguntas aqui no nosso Q&A, então eu já vou fazendo os ganchos aqui, gente. Eu não vou colocar na ordem, porque eu quero pegar dentro da ordem aqui do fluxo do tema que a gente começou. Então, tem uma pergunta mais inicial aqui que eu vou introduzir agora já,
depois eu volto nas outras. Mas o ponto aqui, Mayra, é um pouco que você falou que eu acho que é legal lembrar, é que as empresas, elas têm um pouco essa percepção de que o ESG ou a sustentabilidade é só para empresa grande, né? Eu só a empresa enorme que tem estrutura, ou que você precisa contratar uma pessoa que entenda do negócio, porque você não vai. Então, acho que a Sandra está aqui um pouco para falar justamente disso, né? O mercado em formação, como a gente ajuda todas as empresas, né? Independente do estágio, aí se você quer entrar com um processo inicial, aí como você pode já formar as pessoas que você quer ajudar a compor aí uma equipe ou uma... Você usou um termo bom hoje de manhã, como você forma um squad de sustentabilidade dentro da sua companhia para você começar a falar disso, né? E que é um tema que qualquer empresa pode tratar em diferentes níveis. Você deu aqui alguns exemplos, né? Mas desde as coisas menores que às vezes você acha que não tem impacto na empresa, mas que podem ser muito relevantes. E aí a primeira pergunta, Mayra, para você que ainda sobre as siglas, né? E por isso que eu vou fazer ela agora, porque você acabou de falar dela, algumas pessoas estão colocando o E antes do ESG, e está ficando EESG. Você acha isso importante, né? Necessário, né? E aí a observação aqui é que esse E é de economia. Isso, eu vi a pergunta da Lívia ali. A Lívia eu até conheço. Oi, Lívia, tudo bem? Sim, hoje em dia as pessoas têm colocado o E do econômico antes, mas nós que somos da área, a gente já entende que como já vem um movimento dos fundos, né, de mercados, a própria sigla, né, a gente... efetivamente, muitas vezes a gente não usa porque a gente já entende que o capital econômico financeiro ele é fundamentado de forma integral com esses três outros, mas se usa sim bastante, tem gente que está adotando, né? Porque até o tripé da sustentabilidade era o econômico, social e ambiental. Só que nós que somos da área, a gente até gosta mais, porque agora ficou governança social e ambiental junto com o econômico. Então, assim, se você falar com mais um E ou menos o E, o produto final é o mesmo, sabe? Então, é igual a equação vai fechar no final da mesma forma, o que forma mesmo é esse conceito, mas é legal lembrar, porque às vezes vocês vão ler alguns artigos, ver algumas reportagens que vai estar com um E a mais, então esse Ezinho aí é do econômico, e esses quatro juntos aí formam um quarteto fantástico aí para o desenvolvimento sustentável do planeta. Legal, muito bom. Ô, Sandra, fala um pouquinho para a gente como funcionou, como, né, o que você tem desenvolvido nessa área aí com relação a ESG dentro do Real Veritas e qual é aí o plano para você ajudar a formar os profissionais dessas empresas e suportar, inclusive, essas empresas, né, quando necessário. Legal. A ideia é essa mesmo, como você falou, e a Mayra também, as empresas terem profissionais aí que vão fazer esse movimento acontecer, porque ele não é formado só, o ESG, ou a implementação disso, ela não acontece só de ações esporádicas, né? É um movimento, inclusive, cultural dentro das empresas, e é importante que isso esteja, então, dentro das empresas, iniciando pelos colaboradores esse movimento, né, e fazer esse squad, aí esse time de sustentabilidade, e aí pensando nisso, a partir de demandas que a gente recebeu de empresas, conversando com as empresas, a gente estruturou aí pensando também um pouco na questão de diferentes níveis de maturidade, que aí mais para frente a gente vai conversar um pouquinho mais aí com a Mayra, dentro das empresas, né, porque como você falou, Andressa, empresas de diferentes tamanhos podem e já estão participando desse movimento, né, e buscam muito esse movimento, assim como diferentes segmentos, como a Mayra bem pontuou, que tem visões aí a depender do segmento, com alguns aspectos mais relevantes ou menos, então é importante que os próprios colaboradores tenham essa visão crítica e essa análise crítica. Pensando nesse cenário, a gente estruturou uma qualificação para os profissionais e lideranças aí dentro das empresas, para que essas empresas tenham esse público qualificado, que é o nosso Fast MBA.
tá? Então, a ideia é um curso que seja de fácil aprendizado, que se encaixe na agenda das pessoas. Então, é um curso que tem uma capacitação que tem uma carga horária de 3 horas semanais, e aí a gente vai trazer uma visão integrada, né? Então, um dos grandes diferenciais dessa capacitação, e aí pegando justamente essas demandas do mercado que a gente vem consolidando e vem ouvindo aí, é justamente a visão integrada, né? Em todos os momentos da capacitação, e também um foco aí com diversos especialistas. Então, ele é a cada semana, né? A ideia é que os profissionais aí tenham a oportunidade de ouvir cases e de ter uma visão de diferentes especialistas em diferentes segmentos. Além disso, a gente também vai trazer aí uma visão de um guia prático, né, do ESG nas organizações. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu esse programa que tem 4 pilares principais. ESG, a visão estratégica, que traz aí os aspectos do planejamento estratégico, como a Mayra bem pontuou a importância disso, identificação de riscos e oportunidades, as métricas, né, do ESG, a parte de finanças sustentáveis, títulos verdes, então, e a parte também, né, de liderança sustentável, né, organizações que atuam como líderes sustentáveis no mercado. Depois a gente tem o outro pilar, que é o outro módulo, né, o grande tema aí do curso, que é a governança e a comunicação, né? Nessa capacitação, a gente traz esse pilar que é muito importante também, né? Então, a questão de governança corporativa, a integração do ESG, das siglas mesmo, a parte de reputação, a comunicação ética e transparente. E a gente tem também o terceiro grande tema, são os aspectos da gestão socioambiental. Então, como a Mayra colocou, mudanças climáticas, e aí a gente traz práticas de ecoeficiência, economia circular e consumo consciente, a parte de diversidade e inclusão e de segurança e bem-estar dos funcionários. E o último grande tema é o ESG aplicado à cadeia de fornecimento, afinal a gente tem que ter essa visão 360 aí com os stakeholders também. Então, a gente preparou essa formação e essa capacitação para que as empresas realmente possam ter profissionais aptos e lideranças aí para esse movimento, para implementarem e liderarem esse movimento. Legal, Sandra, obrigada. Eu acho que agora, Mayra, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que vai convergir bastante com o que a minha pergunta para você com relação a como o Burel Veritas, né, tem se preparado e o que a gente tem aí disponibilizado e feito de novas soluções para ajudar a suportar o mercado nesse sentido, né? E aí uma das perguntas do Sérgio da empresa seletiva é de como podemos minimizar o impacto do greenwashing de uma forma contínua, né? E o que nós achamos com relação às ferramentas tecnológicas consolidando o KPI GSG. Eu acho que isso rola muito bem para você falar do BVSG 360. Perfeito. Que bom, Obrigada, Sérgio. Que boa pergunta. Eu vi que você é da Seletiva, empresa B, né? Parabéns. Né? Esse empresa B Corp é uma jornada que realmente mostra que a tua empresa tem um impacto social, ambiental e de governança bem robusto. Parabéns. Isso que eu ia falar, as empresas B, gente, que o pessoal falando, esse tema é só para grandes, sei o quê. Dentro das empresas B Corp, 80% são pequenas e médias. Tá? Então, assim, são, na verdade, micro e pequenas, nem é pequenas e médias, micro e pequenas, se não me engano. Se eu estiver errado, aí o Sérgio vai saber me corrigir. E, Sérgio, você falou 2 temas muito importantes. Primeiro, o greenwashing, né? Agora, com a onda do ESG, já virou ESG washing. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Uma coisa que o Bureau Veritas sempre valoriza, né? E a gente olha, é legitimar o que é legítimo. Né? Muitas pessoas vêm eu falando essa frase, o quanto que é realmente legítimo aquilo que você faz, né? Aquilo que você pratica dentro do desenvolvimento sustentável. E realmente tem
como o tema ele está sendo principalmente puxado pelo mercado financeiro e as pessoas descobriram agora esse mundo das finanças sustentáveis, dos títulos verdes, do bonds, né, do social bonds, do green bonds, que é algo que a gente trabalha bastante aqui na corporação também, a gente sempre tem que estar atento se efetivamente aquele impacto social e ambiental e dentro da estrutura de governança está acontecendo, né? E que seja legítimo. Então, isso é algo que a gente tem enfrentado há anos, né? Desde os relatórios de sustentabilidade, onde a própria GRI, que é uma metodologia mundialmente usada, que a gente também trabalha aqui no Bureau Veritas, ele busca um dos princípios fundamentais, que é o equilíbrio, porque muitas empresas antigamente tinham medo de trazer os seus impactos ou alguma coisa negativa. Existe ainda muito esse medo. Só que hoje em dia o mercado, a sociedade está muito mais valorizando se você ser transparente, você ter um problema, falar que você tem um problema e que você está trabalhando para solucionar esse problema do que você omitir esse problema. Então, hoje, as redes sociais, a integração da internet, a sociedade civil está muito mais organizada. Então, hoje fica muito mais feio para uma empresa ela ter tido um problema. Eu lembro que eu trabalhei com construtoras de infraestrutura na época da Lava Jato. Então, a gente falava assim, é muito melhor você citar esse tema, falar o problema de corrupção que tem no setor, o que vocês estão fazendo, caso teve algum envolvimento, algum resquício, do que você omitir. Porque a sociedade já sabe, é um tema que já está na boca de todo mundo, né? Então, assim, hoje em dia se tem valorizado mais você assumir, porque ninguém é perfeito, não existe pessoas, nem empresas, nem instituições perfeitas, e conseguir trazer isso de uma forma, igual a Sandra falou, responsável, ética e transparente. Né? Isso é o mais importante hoje. É isso que as pessoas querem ver. As pessoas estão cansadas do que a gente chama do beautiful storytelling, que é as grandes e lindas histórias. Todo mundo sabe que não é assim. Né? Então, parabéns pela pergunta. E o ESG washing é um problema que a gente tem que trabalhar todos os dias mesmo, principalmente que ele envolve capital e ativos, né, financeiros. A questão dos KPIs, né? É outra grande pergunta. O mundo é imenso, né? De métricas e indicadores para esse tema. Então, realmente, a gente precisa de tecnologia. O que o mercado está buscando cada vez mais, e aqui a gente vai falar dessa ferramenta que o BV lançou recentemente, é tentar integração. Porque existem várias hoje ferramentas que fazem métricas, né, voltadas aos pilares sociais, ambientais e de governança. Hoje a gente não consegue mais fazer no manual. Quem trabalha com planilha de Excel sabe que às vezes a gente fica louca ali no dia a dia respondendo relatórios, e muitas empresas, né, instituições reclamam porque às vezes vem um questionário de um cliente, um questionário de uma certificação, um questionário, né, cada um num formato diferente, né, mas que às vezes querem o mesmo objetivo. Eu não vou falar que esse problema está resolvido, estamos no caminho de resolver cada vez mais a integração. Você vê o B Corp, ele já é integrado com o SDG Action Manager, né, que é ferramentas que estão vindo junto, o GRI também integrando, então cada um integrando. E agora eu vou falar um pouquinho, né, do BV ISD 360, que ele justamente ele é como se fosse um estudo aprofundado de todas essas métricas e que traz num único pacote, né, um estudo, aí entra Easy Bovespa, o Easy B3, o próprio o B-Lab, o SDG Action Manager, indicadores etos, né? Quem é aí mais da coisa dos indicadores etos também são uma referência bem importante. Existem outras ferramentas como o MSCI, né? Falando em português, que mexe com dados secundários e ESG, né? Tem o Dow Jones Sustainability Index. Então, houve um estudo geral, né, do movimento ESG, e o BV lançou, então, agora em junho, a sua ferramenta. Por que ela é considerada 360? Porque justamente ela busca essa integração dessas métricas, né? Como que a gente pode, de alguma forma, referenciar tudo isso que o mercado está vendo. O outro diferencial, por que 360? Porque busca uma melhoria contínua. Então, essa ferramenta vai permitir, as empresas muitas vezes perguntam, eu faço ESG? Que estágio que eu estou? Eu faço, eu não faço, né? Então, a ferramenta vai dar para vocês um retrato do estágio de maturidade que vocês estão, tá? Então, o BV, dentro de toda a sua experiência, criou 5 estágios de maturidade. Se você ficar mais curioso, entra lá no nosso site, vocês vão conhecer. Mas são estágios que vão desde a conformidade legal até entrar numa visão protagonista, né? De benchmark, de construção de políticas públicas, de estar puxando esse tema como referência, né? No Brasil e no setor. E o grande diferencial, que isso é pioneiro, e eu falo com boca cheia, todo mundo sabe no BV,
é que ele vai fazer a verificação com stakeholders. Por quê? Muitos, tanto investidores, mas como a própria sociedade civil e as pessoas que trabalham nessa área têm questionado que muitos dos questionários, eles são o quê? Autodeclaratórios, né? É a empresa se declarando, por mais que existe sim a evidenciação documental e muitas vezes até auditorias em loco, mas sempre é feito dentro, né, da visão daquele negócio. E agora, não sei se alguém de vocês já trabalhou e passou por esse processo da pesquisa de clima 360, onde a gente é avaliado não só pelo nosso líder, mas se você é líder, você é avaliado pelo liderado, pelo seu colega de trabalho, por um cliente interno, por um cliente externo. E a mesma ideia é do BV-ISD 360. A gente vai ser avaliado pelos stakeholders. Então, eles vão legitimar se as práticas em sustentabilidade e ESG realmente estão acontecendo. Então, isso é um baita de um diferencial na ferramenta, é algo que, assim, tem se discutido bastante. Qual que é a visão do seu stakeholder sobre as suas práticas de sustentabilidade e ESG? Então, só para dar o gostinho, por isso que é o nosso BVSD 360, entre no nosso site, entre em contato com a gente, porque é uma ferramenta, assim, excepcional. Inclusive, Mayra, chegou uma pergunta que casa muito, que praticamente já deu a resposta, mas eu vou fazer aqui só para você reforçar, que é do Henrique, que é se existe algum modelo de relatório para demonstrar o nível de atendimento ao ESG. Então, como a Mayra falou aqui, só reforçando, o BV disponibiliza, o Bureau Veritas disponibiliza um diagnóstico, uma ferramenta de diagnóstico no nosso site, que é o BVESG 360.borealveritas.com. Você acessa lá, faz uma inscrição e você pode preencher o nosso diagnóstico e ter acesso a um diagnóstico gratuito e entender o nível de maturidade sustentável que a sua empresa tá, Henrique? Então, isso pode ser para qualquer tamanho de empresa, não tem nenhuma diferença, né? E isso é oferecido hoje pelo Bureau Veritas e para qualquer nível, em qualquer estágio que você quiser, você vai ter esse primeiro diagnóstico para entender qual é esse nível, tá? É isso. Bom, e aí, nesse sentido, Mayra, queria te fazer uma outra pergunta que é entendendo hoje, né, as soluções que o mercado tem, os desafios que a gente tem, como você tem visto que o mercado tem se movimentado nesse sentido, né? Esse movimento, ele é favorável, não é? E como ele tem funcionado? E quais aí suas principais sugestões e dicas para as empresas que querem atender, entrar ou evoluir nesse sentido? Algo que se tem perguntado muito e se falado muito é assim, será que é só uma modinha, né? Será que o tema veio para ficar? Será que... E eu posso falar que sim, porque o ISD, na verdade, ele é a ponta do iceberg. Já fazem anos que esse movimento está sendo construído, né? Já existe, nós que já trabalhamos eu já estou nessa área há 15 anos, a gente já está vendo as sementinhas crescerem e agora, né, os frutos estão começando a vir mais forte. Então, assim, tem se buscado muito repensar do modelo econômico, né? A pandemia acelerou também muito isso. Então, hoje em dia, eu vejo que a gente estava vivendo um momento histórico, né? Não só por tudo que a gente enfrentou, né, pela pandemia, pelas grandes perdas, mas sempre na ruptura gera também grandes transformações se como ser humano a gente permitir. Então, hoje o próprio capitalismo está vindo novas visões que chama-se capitalismo consciente e capitalismo de stakeholders. São dois temas que estão vindo muito fortes e a gente vê que esse movimento ele não volta mais, porque ele já está fazendo uma mudança estrutural na base econômica, né, das estruturas de relações até comerciais. Então, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 23 trilhões de dólares em ativos disponíveis para ESG. Tá? Então, é muita coisa. E o que mostra que isso não é uma onda? Os grandes herdeiros dos grandes investidores, né, no mundo, globalmente falando aí, são gerações que vêm não querendo só investir para ter ganhos econômicos. É uma geração nova que veio. É uma geração que ela
ela quer ver propósito, ela quer ver transformação. Então, uma geração que passa a não investir só pelo retorno financeiro. Então, pelos estudos da JP Morgan, 40 trilhões de dólares em ativos estão na mão dos novos herdeiros dos investidores, dos grandes investidores mundiais. Então, se a gente for olhar aí só no mercado de capital, eu posso falar para vocês que veio para ficar. E se a gente olhar também dentro das transformações que a própria Sandra falou, de cultura, de formações de lideranças, de colaboradores dos diferentes níveis que fazem a transformação do dia a dia, não importa o cargo que você está, né? Todos nós temos um impacto e uma importância extremamente relevante nas corporações. Muitas pessoas já têm essa visão, né, do desenvolvimento sustentável, das práticas voltadas ao ESG. Então, que a gente vê, assim, que ele é um movimento mesmo sem volta, mas isso depende muito também de nós, né? Nós como pessoas, nós como negócios, como instituições, como lideranças, de fazer esse movimento, porque eu tenho certeza que tudo vai sair ganhando, né? E a gente só tem a ganhar, né, levando esse movimento para frente. Então, é uma responsabilidade nossa também. Respondi? Tinha mais alguma coisa, Andressa? Tem mais uma pergunta. A Renata pergunta aqui, ela fala que a gente vê muitas organizações lançarem campanhas internas no âmbito social de forma aleatória e sem vínculo direto com a estratégia, né? Que é um pouco do que a gente falou da relação em saber com o efetivamente consolidar o ESG dentro da companhia. E a quantidade e a quantificação em retorno financeiro, né? Que isenção de impostos, então muito mais atrelado a isso do que, eventualmente, a essas agendas. É um sinal de que é necessária uma maior interação entre as áreas humanas, técnicas e financeiras das organizações? Sim, né? Pegou o ponto-chave, né? Por isso que a Sandra até falou, a gente convida vocês a realmente investirem nos estudos nesse tema, nas capacitações nesse tema, porque ele é integrado, né? Ele não tem como ser separado, senão vai ficar descompassado, as pontas não vão se unir e a gente vai perder até legitimidade dentro da própria empresa, os próprios colaboradores, né, não vão sentir que é algo legítimo. Então, o que a gente fala? Comece justamente por isso, por um planejamento estratégico que traga isso numa visão mais estratégica, mais integrada e mais focada. Tá? Não dá para abraçar o mundo, né? Então, por exemplo, se a sua questão, por exemplo, tem tantas coisas que a gente tem que trabalhar com colaboradores, então coloque os colaboradores como um tema prioritário para você, a diversidade e inclusão, né? O desenvolvimento humano, como uma prioridade ali, comece dentro de casa e tenha essa integração descendo por todos os níveis, né? Não só para conquistar, igual você falou, um incentivo fiscal, não só para conquistar, às vezes, né, um título verde, mas que isso seja a ponta do final. Lógico que tem sempre, gente, sim, o ganho que a gente falou. Só que o ganho ele vai além do econômico, ele vai no ganho do capital humano, ele vai no ganho de equipes mais motivadas, ele vai no ganho de stakeholders, fornecedores mais parceiros e mais fiéis ao seu, né, à sua instituição, ao seu fornecimento, né? Então as pessoas têm que começar a ampliar esse olhar. Mas assim, igual a gente falou, uma jornada, precisa se estudar, precisa se entender. Muitas empresas começaram a ouvir falar dessa sigla, eu até estava conversando com algumas empresas, e elas colocaram lá no planejamento estratégico, criaram uma caixinha lá, tipo assim, ESG, porque viu que o negócio pôs uma caixinha. E às vezes nos procuram, falam, como é que eu vou desdobrar isso agora, né? Então, assim, não é só você colocar também no planejamento estratégico, né? Precisa se capacitar, como a Sandra falou, precisa entender o tema, precisa entender o seu negócio. Então, a gente até hoje à noite aqui já está com duas ferramentas e 2 programas maravilhosos para vocês já começarem a embarcar neles. Então, tem esse caminho, tá? Então, peçam ajuda, entendam, e aí a gente consegue estruturar isso de uma forma que realmente tem um valor aí para as suas empresas e instituições. É isso aí. Bom, a gente está caminhando aqui para os 10 minutos finais do nosso webinar. Sandra, eu queria aproveitar esse gancho da Mayra para falar um pouco hoje dessa questão, né, da preparação das empresas, né, você que vive muito inserida, principalmente aí com as áreas de formação dessas empresas, como você vê esse movimento, né, o que você acha que falta, como a gente pode ajudar a melhorar esse movimento dentro das empresas
e como, eventualmente aí, né, se você tiver alguma dica, fica à vontade para colocar. Realmente o que a gente percebe muito é essa questão bem, com o movimento da pandemia, né? Claro que a gente teve na área de formação, de estudos e tudo mais, a gente teve uma transformação ainda mais acelerada, né? Porque tudo se digitalizou e se virtualizou, né? Numa velocidade ainda mais rápida. Então, uma dica que eu dou, né, é realmente os conteúdos estão em todos os lugares, então às vezes a gente acaba sendo bombardeado por uma série de conteúdos e eventualmente a gente já não sabe mais, né, aonde que a gente vai correr enquanto referência. Então, na hora de buscar uma referência de conteúdo, né, é importante que você busque essa referência numa empresa de confiança, num lugar de confiança que você realmente conheça, que você saiba a fonte, porque é algo que a gente tem percebido muito conversando com profissionais mesmo, nas áreas de informações, às vezes vem uma informação, mas eu ouvi isso, não, ou ficou sabendo de algum case que nem aconteceu de fato daquela forma com uma empresa, ou recebeu algum conteúdo que não estava correto, e aí acaba que quando você vai desdobrar isso, você fica com um conteúdo superficial dentro da empresa, ou não consegue chegar naquele patamar que você gostaria enquanto referência em determinados assuntos, né? Então, a maior dica que eu dou realmente para os profissionais é buscar a empresas e fontes que tenham realmente essa referência, porque hoje com o aumento aí da virtualização dos conteúdos aí pela internet e tudo mais, às vezes a gente acaba sendo bombardeado e é importante a gente escolher o caminho aí melhor para a nossa formação, tanto para que a gente auxilie as empresas onde nós estamos a desdobrarem, né, estratégias e tudo mais, quanto para que nós, como profissionais, também tenhamos esse reconhecimento, né, na nossa carreira e tudo mais. Então, é um ponto bastante importante. E falando especificamente aí do tema de hoje, a gente tem a ideia que a gente também disponibilize, né, assim como esse encontro, esse webinar, que a gente vá disponibilizando enquanto empresa e Bureau Veritas, artigos, informações para que vocês estejam sempre conectados, informados sobre isso. Nosso papel aqui também é compartilhar e receber de vocês e dos nossos clientes e parceiros, né, dúvidas, insights, então nós estamos formando juntos, aí como a Mayra falou, principalmente nessa área de ESG, um objetivo aí maior, né, porque a sustentabilidade é um tema muito relevante, não só para nós enquanto profissionais, mas enquanto pessoas aí e as empresas aí na nossa sociedade. Então, nós temos essa responsabilidade e esperamos poder compartilhar aí com vocês. E no que diz respeito ao programa, né, de capacitação que a gente formou, a gente vai mandar para todos que estão participando aqui do webinar mais informações, né, para quem tiver interesse aí nessa capacitação. Teremos aí muitas novidades, vamos fazer uma aula inaugural, em breve a gente vai divulgar um convidado especial, então vai ter bastante informação relevante, muitos profissionais de referência no mercado. Espero que vocês gostem dos conteúdos que a gente vai compartilhar com vocês. Legal, Sandra, obrigada. Tem condição especial para Obrigada. quem... Não combinei com a Sandra, mas eu tenho condição especial para quem está participando do webinar. Tem condição especial, e a gente vai mandar uma condição especial, sim, para quem está participando Legal. do webinar. A gente sabe o quanto que é importante e o quanto que vocês estão despendendo aí da agenda de cada um para essa troca, né? E quanto que isso já mostra esse engajamento. E tem sim, a gente vai passar uma condição para quem quiser participar dessa formação e fazer parte aí dessa vanguarda, dessa primeira turma. E essa condição aí vai estar válida até a próxima semana. Legal. Bom. Mayra, bom, né? Trabalhar com marketing, tudo. Quem sabe faz ao vivo, né? Não. Gente, eu não combinei. A Sandra com certeza vai me matar no final desse. Amei, amei. Em prol da formação e de ajudar. Mas isso é muito bom. Porque quem está aqui, gente, é porque está interessado nesse tema e realmente não é lá vou eu fazer merchan, já vou aproveitar, mas o conteúdo
programático está muito diferente de tudo que a gente tem visto no mercado. Ele está muito mais integrado, muito mais estratégico, e a forma de aprendizado, assim, pedagógica está, assim, sensacional. Então, tem muita coisa pipocando realmente no mercado, mas vocês vão ver aí, quando vocês receberem aí o e-mail, vocês vão ver o conteúdo, e realmente foi estruturado com muito zelo e carinho, com especialistas que já vivem um tema há muito tempo, né? Porque isso é importante. Eu falei assim, eu nunca vi pipocar tanto especialista em SD, a gente brinca, né? Mas foram construídos por pessoas que já têm uma caminhada, que já estão nesse tempo, já trabalhando, que têm experiências tanto técnicas quanto experiências no campo mesmo, né? E eu acho que isso vai agregar bastante. Verdade. E eu acho que vale aqui também, né, Mayra? A gente caminha aqui para os minutos finais, mas de ressaltar aqui o quanto o Boreal Veritas, né, imprime aí a sua tradição de 193 anos de mercado, trabalhando dentro, né, da área de, não só de certificação, mas ajudando várias empresas em diferentes serviços, né, olhando ajudando a sociedade a se mover a assuntos relacionados à sustentabilidade. Então, quando a gente olha tudo isso, nós que estamos aqui, e eu gosto de falar muito isso, dá muito orgulho de ver o quanto isso se reflete no dia a dia, né? Então, você quer deixar uma mensagem final aí para as pessoas, para a gente caminhar para os agradecimentos finais? Eu gosto muito da frase, né, de Gandhi, que ele diz que você seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, eu gostaria de deixar essa frase, né? Se às vezes a gente, né, quer ver tantas mudanças, às vezes reclama de algumas situações, então que a mudança comece por nós como pessoa, por nós como instituição, como empresa, como negócio. Então, eu gosto muito dessa frase, que sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Esse é o convite que a gente faz para vocês. E contem conosco nessa caminhada. É isso aí, eu queria agradecer a todos, todas as participações, as perguntas, a gente passou por todas as perguntas e respondeu todas, viu, gente? A gente deve aí compartilhar em breve também, disponibilizar a gravação desse webinar. Fique conosco aqui, a gente tem uma jornada grande de ESG, a nossa intenção é cada vez mais compartilhar mais conteúdo e ajudar as empresas e as pessoas a embarcarem nessa jornada. A Mayra fala muito de jornada, eu gosto muito dessa palavra, porque ela dá muito essa sensação de trabalhar em conjunto, né, no desenvolvimento sustentável. Então, eu queria agradecer, em nome de todos aqui, do Boreal Veritas, a presença e a participação de todos nesse webinar, e fiquem ligados, porque os próximos já serão agendados para novos bate-papos, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Boa noite.